Oi? O Moreno me chamou para falar sobre nomadismo na profissão, na minha profissão. E meu nome é Isadora, mas eu sou Dora Aventureira, por assim dizer. Enfim, pode passar. Eu vou tentar fazer os 15 minutos certinho, porque, enfim, eu tenho toque e eu fiz a apresentação para fazer em 15 minutos. Enfim, tudo começou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou campograndense, eu nasci em 1984. Campo Grande não tem cultura de biblioteca, tem 2 bibliotecas municipais e até 5 anos atrás tinha um shopping, que era o shopping da cidade. E, enfim, foi aqui que eu nasci, pode passar. E desde pequena eu era assim. Eu fazia exatamente isso e isso me causou muitos problemas quando eu era criança, porque eu mexia nas coisas da minha mãe, eu mexia nas coisas das minhas primas e eu tentava organizar tudo da forma que eu achava que era correta. E, enfim, era chamada de cri-cri, futriqueira, mexeriqueira, enfim, N coisas. E ao longo do tempo eu fui percebendo características em mim que não eram exatamente negativas como todo mundo tentava me convencer que era. Então eu vi que mesmo quando eu fazia alguma organização eu tinha uma determinada ordem, uma lógica, eu me planejava para fazer aquilo, eu tinha uma determinada organização e eu era muito curiosa. Então eu fiz um trabalho interno de ver aquilo como algo positivo e não como um toque apenas. Pode passar. Eu terminei o ensino médio, né? E, o que eu vou fazer agora? E eu queria fazer biblioteconomia, porque eu tinha visto no Guia do Estudante e eu achei muito bacana. A minha ideia era ficar trancada num quarto, fazendo classificação e catalogação pro resto da minha vida, sem entrar em contato com seres humanos, e era isso que eu queria. E, enfim, eu tentei explicar para meus pais, falar, eu quero fazer biblioteconomia. E meus pais, Bíblia o quê? E para todo mundo que eu falava, para toda a minha família, para todas as pessoas que existiam na minha vida em Campo Grande, ninguém entendia que era biblioteconomia. E nem eu entendia. E eu comecei a falar, ninguém sabe o que é isso, então talvez não seja para eu fazer isso mesmo. Então eu acho que eu não vou fazer, eu vou fazer alguma coisa que alguém entenda. Então tá bom, né? Vou fazer uma coisa inteligível para as pessoas. Eu fiz jornalismo. E eu não fiz jornalismo, eu passei em jornalismo, eu não fiquei muito feliz. Eu falei, tá, whatever, passei em jornalismo, vou fazer, eu tô aqui mesmo. E, enfim, foi bom porque foram 4 anos que eu tive para maturar melhor a ideia de biblioteconomia. Eu não tinha desistido. Foi bom porque eu, naquela época, mais ou menos 2013 a 2006, foi quando começou o Orkut. Foi a primeira onda da rede social que teve. E foi no Orkut que eu conheci o Fabiano Caruso, que eu conheci outras pessoas da área de biblioteconomia, que eu pesquisava sobre biblioteconomia no Orkut, eu via as comunidades, eu entrava, eu via o pessoal que já estava fazendo e eu comecei a me empolgar. Eu falei, nossa, existem pessoas que fazem isso, de fato. Sabe? Eu falei, que coisa, porque eu achava que não existia, que era uma coisa doida que estava na minha cabeça, e não era. E eu gostava muito das disciplinas teóricas, teoria da comunicação, tudo que precisava ficar lá, sentadinha, lendo. Jornalismo de TV, jornalismo de rádio nunca foi comigo, eu era um lixo nessas disciplinas, mas de teoria eu gostava bastante. E eu fiz um TCC ridículo sobre biblioteconomia, muito ruim, mas eu tirei 9,5, então assim, como era um tema que a banca não estava acostumada, todo mundo achou maravilhoso, mas eu achei um lixo, eu estava insatisfeita com aquele TCC, porque eu queria ser bibliotecária, eu não queria ser jornalista. Mas enfim, nem tudo é uma coisa horrível. E existem certas coisas que eu herdei do jornalismo e eu levo comigo até hoje, eu vou levar para sempre, porque não adianta. Então, o que eu herdei do jornalismo? Eu herdei o jornalismo gonzo, que é uma forma mais literária de se fazer jornalismo, que é uma forma diferente de ver. O cara que criou o jornalismo gonzo, ele era um doido, maluco, drogado. O nome dele é Hunter Thompson, tem uma frase no final, que é dele, que me inspira constantemente, sempre quando eu estou, meu Deus, o que é isso que eu estou fazendo? Enfim, meu maior interesse pela escrita, como eu gostava muito das disciplinas teóricas, eu gostava muito de escrever, e com o jornalismo eu tive tempo para me dedicar à escrita, e isso foi muito bom. Uma paixão um pouco maior pela literatura e pretensões acadêmicas frágeis. Eu pensava,
posso fazer um doutorado, como eu também não posso, eu não sei se eu vou, não sei se eu devo, enfim. E aí eu terminei o jornalismo e tudo começou de novo em Florianópolis. Eu fui para Florianópolis porque eu não tinha o que fazer em Campo Grande. Campo Grande é um lugar que tem cultura de gado, eu não tinha o que fazer lá. Eu ia definhar naquela cidade. Eu peguei e falei, não, vou mudar de área um pouco, ver o que acontece. Fui para Florianópolis. Tentei trabalhar com jornalismo por 1 ano, em 2007. Foi um fracasso total e completo. Não deu certo porque eu não sou jornalista, nunca fui. Eu tenho um papel que diz que eu sou jornalista, é isso. E, não, volta. E eu ainda pensava em fazer biblioteconomia. Eu estava trabalhando com jornalismo e pensei, porra, ainda quero fazer biblioteconomia. E todo mundo, inclusive meus colegas bibliotecários, diziam que eu estava completamente louca de fazer uma segunda graduação num curso tosco que ia acabar em 5 anos. Você não tem que fazer biblioteconomia, você tem que ir direto para um mestrado, você consegue bancar um mestrado. E eu sabia que eu não conseguia. Eu sabia que eu não tinha arcabouço literário e teórico nenhum para fazer mestrado, eu não tinha mesmo. Aí eu falei, vamos fazer mestrado para biblioteconomia, vai que, né? Não deve ser a coisa mais difícil, assim, mas se eu passar vai ser muito na cagada. E aí aconteceu de eu passar. Por algum acaso do destino, o Cosmos quis que eu fosse bibliotecária, porque eu não estudei nada, e eu passei, e foram os 4 anos mais felizes da minha vida, fazendo biblioteconomia. Foi do caralho. Foi muito foda. E assim, eu não me orgulho de falar, eu sou foda, eu passei biblioteconomia. Não, eu não sou foda porque eu passei, eu sou foda porque eu quis fazer uma coisa que eu queria muito, assim, foi foda por isso. E aí, assim, foi muito bom. Eu fiz 2 estágios, um estágio obrigatório e outro estágio que eu fiz para saber como é que era. Fui em vários Erebides e em Enebides, que era muito legal. Tive 2 publicações em periódicos da área, por conta de uma disciplina especial de mestrado e por conta de uma iniciação científica. Fiz 2 iniciações científicas com nota máxima. Fiz disciplinas como aluno ouvinte, tinha um blog que eu falava da minha vida bibliotecária, do que eu estava fazendo na graduação. E aí foi isso, aí acabou, né, graduação em biblioteconomia. E assim, né, quando eu entrei na biblioteconomia, eu entrei pé na porta, soco na cara, vou fazer tudo, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado em ciência da informação, é isso, eu vou buscar autoridade na área, porque é isso que eu quero. Então eu achava que ia ser muito simples, eu ia pegar e vou fazer exatamente isso, mas daí a realidade da vida me mostrou que não é exatamente bem como eu achava que fosse. E aí aconteceram várias coisas. O TCC é sempre um problema para mim, eu fui mal pra caramba no meu TCC, eu tirei 7,5, mas o meu TCC, na minha autoavaliação, estava muito bom, eu gostei muito, mas não agradou a banca, então... Enfim. Tentei mestrado na USP, não passei, porque eu discordei da prova, do que estava na prova, e eu não concordei, escrevi um monte de besteira, não passei. Na UFSC eu passei porque eu ia ser uma ótima aluna de mestrado para ajudar a professora, provavelmente a escrever artigos em inglês. E, enfim, mas aí eu pensei, eu passei em mestrado aqui em Florianópolis. Se eu for fazer mestrado, provavelmente eu vou fazer doutorado. Então eu vou ficar mais 6 anos morando em Florianópolis. Eu quero morar 6 anos em Florianópolis? Você quer isso mesmo? Aí eu decidi que não. E quando eu decidi isso, na verdade, antes de acontecer, antes de eu passar no mestrado, eu decidi quando eu vinha para São Paulo, tentar o mestrado, e todo mundo me perguntava, você vai vir para cá ano que vem? Eu peguei e falei, não sei, mas, enfim, se tudo der certo, eu venho. Aí eu terminava a frase, se não der certo, eu também venho. E não deu certo, e eu fui para São Paulo, de qualquer forma, pode passar, onde tudo começou de novo, e eu vim para São Paulo com o meu diplominha de jornalista e bibliotecário. Era isso que eu tinha. Não tinha nenhuma proposta de emprego, não tinha nada. Tinha 3 amigas minhas morando em São Paulo e era isso, basicamente. E assim, todas as entrevistas de emprego, todo mundo ficava me perguntando a mesma coisa. O que eu estava fazendo em São Paulo, se eu estava morando no paraíso, que era Florianópolis. Enfim, em São Paulo tem emprego, e muito.
Assim, para quem é bem preparado, para quem tem interesse, para quem batalha, sempre tem emprego. Se você tem um diploma de biblioteconomia em São Paulo e não está fazendo absolutamente nada, talvez seja porque você não quer fazer nada. Ou enfim, pode passar. Eu tive 3 experiências profissionais até agora. Uma foi na Serasa Experian como bibliotecária mesmo. E foi uma experiência muito boa, porque era uma empresa de grande porte. Eles tinham um programa lá de gestão do conhecimento e universidade corporativa que era muito forte. Então, assim, eu estava trabalhando exatamente na área como bibliotecária mesmo. Eles tinham uma biblioteca mesmo dentro da empresa. E eu trabalhei lá por 1 ano e meio, mais ou menos. Aí houve uma fusão com uma empresa internacional, que foi a Experian, e aconteceu uma reformulação e mandaram a galera embora. Fui junto. Aí, em 2014, eu comecei a trabalhar como bibliotecária arquivista. Eu não estava muito feliz nesse trabalho, porque eu não queria ser arquivista, eu queria ser bibliotecária. Mas eu fui ficando, era próximo de onde eu morava. Comecei a fazer pós-graduação na FESP, e foi um período muito bom para mim. Eu era feliz e não sabia, porque era perto da minha casa. E eis que no final do ano passado, em outubro do ano passado, me acharam pelo LinkedIn e falaram comigo, viram se eu estava interessada. Na verdade, todo o período que eu estava na Arquiplan, eu recebi umas 3, 4 ligações me chamando para trabalhar com a mesma coisa em pontos diferentes de São Paulo. Eu atendia e eu ouvia porque eu queria saber como é que estava o mercado. O mercado realmente em São Paulo é muito aquecido. Mas só que essa pessoa que me chamou pelo LinkedIn, eu fui ver o perfil dela, eu vi que era de uma empresa de tecnologia, eu falei, opa, pode ser uma coisa interessante. E aí eu respondi essa pessoa e ela me chamou para trabalhar no Walmart, que é onde eu estou hoje em dia, como analista de produto. E, enfim, hoje eu trabalho diretamente com organização da informação, que é o meu foco, assim, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Com categorização e taxonomias, e com um projeto de tradução bem grande que a gente está fazendo com uma equipe tanto interdisciplinar da própria empresa aqui do Brasil, quanto com o pessoal da gringa também. E eu posso dizer assim que agora, de todos os empregos que eu passei, a gente pensa assim, eu pensava assim, pelo menos, quando eu via o Moreno, o Fabiano falando de tecnologia, porque tecnologia é isso, aquilo, eu achava que fosse uma coisa do outro mundo. Eu falava, eu nunca vou trabalhar com isso, porque é uma coisa muito fora da minha realidade. E eu achava que era basicamente isso, que eu ia ter que entrar num quarto e tentar acender uma lâmpada elétrica com fogo, entendeu? E não é tão distante da nossa realidade, assim. É mais próximo do que a gente imagina, na verdade. E, assim, eu escrevi um post no Bibliotecários Sem Fronteiras sobre bibliotecários stricto sensu e bibliotecário lato sensu. Eu escrevo muito sobre perfil profissional e como os bibliotecários têm tipologias diferentes e têm perfis diferentes. E, assim, trabalhando com tecnologia, por assim dizer, a gente pensa, nossa, deve ser uma coisa do outro mundo. E não é. O foco no usuário é a mesma coisa, user experience, que tem um departamento lá no Walmart que cuida só apenas disso. Ao invés de livros, tem árvores de links. Ao invés de papéis, é a estrutura da informação. Então, assim, o planejamento ele é extremamente similar, só que o tempo é diferente. E esse tipo de profissão, se você for trabalhar nessa área de tecnologia, te exige algumas coisas que um bibliotecário um pouco mais conservador e tradicional não tem, que é flexibilidade, resiliência e adaptabilidade. As coisas mudam muito rápido e mudam o tempo todo, e você tem que acompanhar isso. Às vezes é um choque, porque uma coisa que você estava planejando mudou completamente e você tem que seguir aquilo. Não é, poxa, mas eu fiz isso com tanto carinho. Não, mudou. Agora, vai, vamos. É uma coisa muito ágil. E isso, primeiro eu fiquei meio assim, mas agora eu acho que eu estou me acostumando um pouco. Pode passar. Então, assim, eu entrei na biblioteconomia porque eu insisti em fazer a graduação em biblioteconomia, eu não queria fazer mestrado em ciência da informação, porque eu entrei objetivamente na graduação para aprender o know-how. Eu queria saber o que exatamente os bibliotecários faziam, eu queria entender catalogação, classificação, aquelas coisas chatas e horríveis que todo mundo detesta no curso. Era isso que eu queria saber. E aí eu aprendi isso. E aí eu vi que isso não era
tudo. Isso era uma parte muito importante, muito necessária, mas que haviam outras coisas. E hoje o que me interessa mais profissionalmente é o mindset, porque eu vejo que a gente pensa de um modo diferente dos outros tipos de profissional. Então, muita gente estranha, poxa, você é bibliotecário, mas está fazendo isso? Tipo, acha muito estranho. Eu achava estranho até um tempo atrás. Agora eu já estou entendendo por que bibliotecários ocupam cargos que não são de bibliotecário. É por causa da forma de pensar as coisas. Então, é uma frase que eu falo às vezes, você tira a menina da biblioteconomia, mas você não tira a biblioteconomia da menina. Ela pode não ser uma bibliotecária stricto sensu, mas ela tem um tipo de pensamento e de mentalidade e de conhecimento que levou ela a estar onde ela está agora. Enfim, são perguntas que eu me faço e perguntas que motivam os meus textos, às vezes, quando eu escrevo. Né? Onde estão ou deveriam estar os bibliotecários e as bibliotecárias hoje? E quais são as possibilidades para a nossa carreira? São coisas que eu tento ficar pensando às vezes e às vezes eu tenho algumas surpresas. Algumas respostas que eu tenho, e assim, eu sou muito contraditória porque ao mesmo tempo que eu tenho foco, eu fico meio dispersa. Todo mundo pergunta, qual que é o seu plano de carreira? Pô, não sei, não tem exatamente um plano, como se eu tivesse feito meticulosamente para chegar onde eu cheguei. As coisas foram acontecendo. Eu tomei algumas decisões e a coisa está se rumando para alguma coisa, mas eu não tenho exatamente, eu quero fazer isso. Não existe. É meio difuso. Então, assim, eu tento ter foco, eu tento ter ócio, que é uma coisa muito importante. Esse negócio de, nossa, eu trabalho pra caralho, é ridículo. Vocês já deviam saber, é muito tosco, não dá para eu me superlotar de coisas e depois eu penso, ok, peraí, o que eu estou deixando de lado? Então eu preciso ter ócio, eu preciso ter um tempo em que eu não trabalho. Eu tento olhar para as outras áreas sempre que posso. Agora, onde eu estou tendo uma visão muito bacana de outras áreas que eu não tinha nas empresas anteriores. Então, eu estou tendo que lidar com muita gente, eu estou tendo uma interdisciplinaridade maior, um contato com outras áreas e vendo assim que, apesar da gente ter o mesmo objetivo, olha, nós queremos trabalhar com isso. 3, 4 profissionais têm mentalidades completamente diferentes sobre aquele objeto em questão. E isso eu acho fascinante, eu acho muito incrível. E tento lembrar do que eu fiz para ver o que dá para fazer, né? Porque eu não posso, eu estou numa época da minha vida que eu não posso botar tudo que eu fiz até agora a perder, então eu tento controlar isso. Deixa eu passar. E bom, onde tudo vai recomeçar novamente, eu não faço ideia. Eu gosto de São Paulo, estou morando lá há 3 anos. Eu gosto de onde eu estou trabalhando agora, eu não estou procurando nenhuma outra coisa, eu gosto do que eu faço. Então, não sei, vamos ver o que acontece. E essa é a frase do Hunter Thompson que eu acho muito bacana e eu sempre tento voltar para ela toda vez que eu me sinto confusa ou eu me sinto uma fraude ou alguma coisa do tipo. A frase diz mais ou menos assim: quando as coisas ficam esquisitas, os esquisitos são profissionais. Então, eu pensava assim, poxa, quando eu era pequena, sempre me falavam que, o que você está fazendo? Você está desarrumando tudo, você está desorganizando tudo. Eu falava, eu quero fazer biblioteconomia. O que você quer fazer? O que é isso que você está falando? Então, assim, eu me sentia muito esquisita. Eu achava que aquilo efetivamente não existia. Então, depois eu fui vendo que não era bem assim. Depois eu fui vendo que existia. E agora, dentro da área, eu comecei a ter outros insights. E eu vejo, assim, eu tento analisar quem é fora da curva, sempre. Sabe? Então, é uma frase que ela me reconforta ao mesmo tempo, mas ela também me incomoda às vezes. E eu sempre volto para ela. E é isso. Eu espero ter feito em 15 minutos.